Bom dia, senhores. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Na verdade, finalizando hoje, né? Vamos fazer um apanhado dos assuntos que mais caem na prova de vocês. Eu fiz o levantamento aí dos últimos 6, 7 anos da ESA, vendo a incidência de determinados assuntos. Né? Vários nós já trabalhamos, a gente veio revisando isso aí no último mês, e aí hoje dá aquela puxada final para que vocês possam ficar bem tranquilos para a prova no final de semana. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada na coletânea que a gente tem. Bom, Amazônia Azul, né? Falaram comigo sobre esse tema, pediram para que eu relembrasse a vocês essa denominação, essa alcunha em virtude das dimensões dessa área, equivalente à Amazônia, né? A Amazônia Legal, né? É uma área onde o Brasil tem o direito exclusivo de exploração econômica, mas também as suas responsabilidades quanto a resgate, né? A salvaguardar todos aqueles que navegam por essas águas. Muito importante para o Brasil, por quê? O pré-sal, né? Então isso dá direito exclusivo à exploração econômica do país. Então, lembrando aí para vocês o que seria essa Amazônia Azul. Inclusive vem sendo permeado, né, nos últimos meses a importância que o governo brasileiro tem dado a essa região, inclusive com reaparelhamento da Marinha Brasileira. Isso para garantir a soberania sobre as nossas águas, tá? Mas em nível de prova, mando novamente um resumo para vocês do que seriam essas áreas, né? Desde o nosso mar territorial, né, as 12 milhas náuticas, você pegando a zona econômica exclusiva, né, até as 200 milhas náuticas, a faixa da plataforma continental e mais aquela parte que o governo pleiteia junto à ONU, né? Ainda não reconhecida, mas é um pleito do governo brasileiro, levando em consideração a nossa plataforma continental, ou seja, a porção do Brasil que está sob o mar. Beleza? Então, relembrando a vocês aí a questão da nossa Amazônia Azul, né? E a importância em virtude dos recursos que nós temos nessa região. Bacias hidrográficas brasileiras. Gente, isso aí é um assunto muito importante. Nós já trabalhamos hidrografia, nós trabalhamos isso aqui em nível de transporte, nós trabalhamos isso aqui em nível de geração de energia. Então, as bacias hidrográficas brasileiras estão muito relacionadas com diversos assuntos que nós trabalhamos ao longo do nosso ano, tá? Então, a gente lembra o seguinte, os principais rios das principais bacias. Normalmente, o que cai em prova para a gente foi a bacia amazônica, a bacia do Paraná, por causa da hidrelétrica de Itaipu, a maior do Brasil, do Rio Paraná, isso aparece bastante para a gente, a do Rio São Francisco e do Tocantins Araguaia, né, por causa da usina hidrelétrica de Tucuruí. Então, nós já falamos dessas bacias várias vezes. Indústria, mineração, transporte, energia, enfim. Então isso aqui é bem legal vocês focarem nisso. Lembrem-se disso, das bacias hidrográficas brasileiras. Principalmente Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Franciscana, Paraná. Basicamente, isso aqui não cai em prova pra gente, Atlântico Sudeste não cai pra gente. Essas seriam as principais, tá? Vamos lá. Os principais rios da bacia amazônica. Eles são importantes para a navegação, tá? Lembrando que na última década, na verdade nas últimas 2 décadas, nós tivemos um fomento pelo transporte hidroviário, o aumento do transporte hidroviário no Brasil, em virtude da expansão da nossa fronteira agrícola. Se tornou mais viável escoar a nossa produção de grãos do Brasil Central para o oeste, para o norte, do que para o leste, tá? Então o que nós temos são estradas que ligam a área produtiva, principalmente Mato Grosso, né, o maior produtor brasileiro, Mato Grosso, Goiás, enfim. Estradas que conectam a área de produção até a área de escoamento. Essas áreas, os rios, né? O Rio Amazonas, na verdade, recebendo diversos outros rios. Você tem a hidrovia do Madeira, a hidrovia do Tapajós Telespires, que nós falamos isso em agricultura, né? O Telespires, ele corta o chamado Triângulo Dourado, a maior região produtora de soja do Brasil, né? Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde. Então, parte da produção
né, favorecida pelo escoamento hidroviário do Teles Pires, que é um rio da bacia do Tapajós, que por sua vez um rio da bacia do Amazonas. Na calha esquerda do rio, o que aparece para a gente em nível de navegação, tá, é o rio Trombetas, por causa do Oriximiná, da produção de bauxita dessa região. Então aqui você tem uma hidrovia importante, porque nós escoamos bauxita aqui para Oriximiná. No mais aqui é a hidrelétrica de Balbina, mas os principais rios hoje da calha direita do Amazonas, tá? Madeira, Tapajós, Teles Pires, o Xingu, e aí depois, né, que é uma bacia à parte, a do Tocantins, Araguaia. São importantes não só pela navegação, mas também por geração de energia. Todos eles possuem usinas hidrelétricas, né? Duas no Madeira, Geral e Santo Antônio, a usina Teles Pires, Belo Monte, Tucuruí. Então esses rios estão muito associados a transporte e geração de energia no norte do Brasil. Beleza? Ranking de eficiência compara energia e alagamento das 10 maiores usinas do Brasil. Eu já mandei para vocês no slide anterior, mostrando as principais usinas hidrelétricas brasileiras, né? Então nós tínhamos de forma clássica Itaipu e Tucuruí. Hoje Itaipu, Belo Monte, depois Tucuruí. Né? Belo Monte ela superou a usina de Tucuruí. E aqui é interessante, bicho, que também tem uma questão relacionada a meio ambiente. Ou seja, você tem o formato, né, dos reservatórios. E aí a gente vai ver que as usinas novas, elas são usinas de fio d'água. Ou seja, a área do reservatório, da barragem, ela é menor. Então aqui você tem como fazer um comparativo entre geração de energia e os danos ambientais provocados por elas. Beleza? Está aqui, por exemplo, né, a usina de Itaipu, Belo Monte, Tucuruí. Quando você pega Sobradinho, isso aqui já caiu em prova, um dos piores danos ambientais, porque ela fornece 1,1 megawatts, né, para uma área de 4.000 quilômetros de alagamento. Então o dano ambiental de Sobradinho foi muito grande. Agora, quando você pega, por exemplo, vamos pegar aqui Tucuruí, 8,7 mil megawatts para uma área de 3,5 mil quilômetros. Então essa é a comparação aqui que vocês podem fazer. Além disso, você tem como comparar, né, aonde estão as principais usinas com os seus respectivos estados. E aí lembrando, né, tirando aí as antigas, né, como Itaipu, Tucuruí, né, as demais, não são mais o que nós temos hoje, as usinas de grandes reservatórios, mas aquele sistema de usina a fio d'água, né, utilizando a turbina bulbo. E aí, bicho, né, esses são os bairros das comportas, né, se abrindo para liberar água, e aí você tem aqui o exemplo da usina do Rio Madeira. Né? Vamos lá. Continuando em energia, eu acho que um apelo legal para a gente lembrar nessa reta final são a questão da energia renovável, né, gente? Nós vimos aí uma oscilação na variação do preço do barril do petróleo no cenário internacional, inclusive, aí para a SpaceX, não para essa, a gente viu que algumas economias foram afetadas, como a Rússia. Era a segunda maior produtora mundial de petróleo. O barril passou de 110 para 30 dólares. Dá para imaginar a crise pela qual a Rússia passou. Né? Para essa a gente não vai falar de Rússia, mas a gente chamaria a atenção de quê? Do desenvolvimento de fontes alternativas. Tanto que a energia eólica hoje é a segunda fonte geradora de energia elétrica no Brasil. Primeira, a hidroeletricidade, né, hidrelétrica, a segunda, eólica. E aí lembrando que o Nordeste brasileiro é onde você tem o maior potencial de geração de energia. Por quê? Olha a aula de clima, né? Interface continente-mar. Aquela região ali no Nordeste, o Nordeste setentrional, é uma área que possui uma incidência muito grande e forte de ventos. Por quê? Baixa latitude, o aquecimento ali é grande, com o aquecimento do continente, forma-se uma zona de baixa pressão atmosférica, corrente ascendente. Em relação a essa baixa pressão, nós temos alta pressão no mar.
Então nós temos os ventos constantes, né, as brisas diurnas, do mar para o continente, o que favorece a geração de energia. Principalmente ali aquela região ali da curvinha do Brasil, né? Rio Grande do Norte, depois Ceará. Então nós temos um grande potencial eólico aí no Nordeste brasileiro. Inclusive vocês têm um slide anterior, tá? Mais ou menos julho, quando a gente teve essa aula, onde eu coloquei o ranking dos estados brasileiros, o número de parques eólicos e quanto cada estado produz. Você já tem isso. Aqui a gente está só relembrando. Beleza? Então nós temos aí, né, os parques eólicos do Nordeste. E uma outra questão que também vem crescendo bastante no Brasil é a geração de energia fotovoltaica, energia solar, que podem ser os painéis que são colocados nos tetos de casas, de empresas, né, de fábricas, onde você tem tanta geração de energia direta, né, fotovoltaica, ou no caso domiciliar, para o aquecimento de água. Mas no nosso caso aqui, fotovoltaica. Minas Gerais, o principal produtor, né, brasileiro, que mais investiu em geração de energia solar. Agora, bicho, o que nós já temos operacional são usinas flutuantes, ou seja, foram instaladas na área do reservatório das hidrelétricas do Rio São Francisco, né? Paulo Afonso 1 e 2. Então aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de uma usina fotovoltaica flutuante, instalada na área de reservatório do Rio São Francisco. Olha aí que barato, né? Então isso aqui é algo que é legal a gente ter atenção da geração de energia renovável no Brasil. Os combustíveis, nós falamos sobre eles, né? A questão do biodiesel e do etanol. Favorece o país porque importamos menos combustíveis. Lembre-se que o Brasil é autossuficiente na produção, mas não somos autossuficientes autossuficientes no refino. Isso leva o Brasil a exportar petróleo e importar derivados, né, combustíveis. Com os nossos biocombustíveis, o biodiesel e o etanol, diminui a dependência do país na importação, ou seja, diminui o déficit da balança comercial. Por que o déficit da balança comercial? Vender petróleo é mais barato do que comprar ele refinado, gasolina e óleo diesel. Além disso, tem o apelo de serem menos poluentes, além de gerar emprego no país, né? Com os biocombustíveis, nós temos milhares de postos de trabalho no plantio e no processo industrial de transformação da matéria-prima em combustível. E lá em agricultura, nós vimos em número que a crítica de que a produção agrícola para a geração de biocombustíveis faz com que reduza a oferta de alimentos na mesa do brasileiro. Isso não é verdade. O percentual das terras agricultáveis no Brasil utilizadas para isso não seria o que colocaria em xeque, em risco, o atendimento das necessidades básicas do brasileiro. Beleza? Vamos lá. População brasileira. População brasileira também foi um tema que apareceu bastante. Tá? Em 5 anos de provas da ESA, o que mais apareceu para a gente foi clima, população, tá? Foram os que mais apareceram, clima e população, depois biomas. Tá? Vamos lá, população brasileira. Esses aqui são os dados de 2010, são dados oficiais. Tá? O censo seria esse ano, foi adiado por causa do Covid. Então o que nós temos, que já falamos, o Brasil não é mais um país branco, o Brasil é um país mestiço, né? A maior parte da população brasileira, mulheres. O Brasil está fazendo a sua transição demográfica, ou seja, o país está envelhecendo. Por quê? Redução da fecundidade, né, das taxas de natalidade e aumento da longevidade. Então o Brasil está caminhando para um país maduro, aumentando a população adulta e idosa. Então nós estamos abaixo da taxa de reposição populacional. Significa que daqui a 30, 40 anos seremos um país onde teremos um percentual grande de idosos. E aí vem o problema, né? A PEA, a população economicamente ativa. Precisamos dela porque o corpo da pirâmide
que o governo retire os recursos para atender os jovens e a Previdência Social. Beleza? Hoje eu tinha mandado esse gráfico aqui para vocês, relembrando a vocês o percentual étnico das regiões brasileiras e, obviamente, eles estão relacionados com o processo de ocupação. O Sul, por exemplo, né? A maior parte da população do Sul do Brasil ela é branca. Por que branca? O governo brasileiro direcionou imigrantes europeus para povoar as terras do Sul do Brasil, no Brasil meridional, né? Aquelas vastas áreas vazias, era importante que o governo tivesse controle sobre ela. Então nós tivemos o quê? Um processo de povoamento com povos europeus. Hoje enraizado na cultura, na arquitetura, né, dos povos que nós temos no sul do Brasil. Beleza. A mestiçagem no norte do país se deu com o branco e com o elemento autóctone, com o índio, né, digamos assim. E para onde nós tivemos atividades econômicas em que se requeriu mão de obra escrava, né, nós temos o quê? Essa mestiçagem do branco com o preto. Lembre-se que o IBGE não utiliza o negro, branco, preto e pardo. E aí seria o quê? Nordeste e Sudeste brasileiro. Desde o ciclo da cana-de-açúcar, mineração em Minas Gerais e depois o café. Então esse quadro está bem visível para vocês, o percentual, tá, das cores, né, que o IBGE utiliza para a população do país. Beleza? Pirâmide etária, né? Já falei isso com vocês. O Brasil hoje é ainda um país adulto, mas mantendo essa configuração, daqui a 40 anos nós vamos ter uma redução de pele. Outra coisa, senhores, os melhores indicativos socioeconômicos, eles estão no Sudeste e no Sul do país. Ou seja, você vai encontrar menor taxa de natalidade, fecundidade, né? Por quê? Taxa de urbanização, as mulheres estão no mercado de trabalho, acesso à educação, né? Acesso a métodos contraceptivos, informação e tudo mais. Então isso leva, né, a uma redução das taxas de fecundidade e natalidade. Já no norte do Brasil, que são os piores indicativos sociais, o que a gente tem? Os piores indicadores. As mulheres ainda com casamento muito cedo, né? Uma interiorização muito grande, apesar de todos os estados brasileiros a população ser urbana, mas nós temos ainda muitas periferias pobres, onde as mulheres, né, não estão no mercado de trabalho, enfim. Então você vai ter as maiores taxas de natalidade norte, nordeste, assim como as menores taxas de longevidade também, norte, nordeste. Beleza? Lembre-se, gente, todo o Brasil é um país urbano. Todas as regiões brasileiras são urbanas, a maior parte da população vive em cidade. Amazônia, o que não é cidade é floresta, pastagem ou rio. Centro-Oeste, o que não é cerrado e plantação, né, não é produção de grãos, são cidades. E hoje a agricultura é mecanizada, também não requer o quê? Grandes contingentes populacionais. Então lembrando que o Brasil é um país urbano, assim como todos os estados brasileiros. Tá? Aqui eu já mandei para vocês também, né, os estados mais populosos, normalmente você não tem que saber depois do terceiro, né? São Paulo, Minas Gerais, depois Rio de Janeiro. Coloquei para vocês o mapa da população por região. E aí lembrando que também aparece em prova para a gente que a maior parte da população brasileira concentrada ao longo da costa. A maior parte, obviamente, né, no Sudeste, no Centro e no Sul, mas quando você pega em nível de Brasil, ao longo da costa. Isso se deu pelo processo histórico de povoamento do país, o desenvolvimento econômico do país, né? As cidades costeiras agregaram pessoas porque tinha função portuária, de defesa e cresceram a partir do litoral. Tá? Cara, isso aqui aparece muito para vocês. Chamei a atenção disso já em aula para vocês. Os nomes dos movimentos migratórios brasileiros. Ah, gente, olha só. Se o cara sai do campo e vai para a cidade, é êxodo rural. O que a gente tem hoje não é um êxodo urbano. O que nós temos hoje é a migração urbana. As pessoas estão deixando as cidades, indo para as cidades, está mais à frente, né? As pessoas estão deixando as grandes cidades,
indo para as cidades médias. Por quê? Porque nós tivemos um processo de desindustrialização, as indústrias deixaram as grandes cidades para reduzir os custos de produção, isso levou a um processo de desmetropolização, né? O crescimento populacional das cidades estão diminuindo percentualmente, logo a gente vai ter o quê? O crescimento das cidades médias, onde estão os empregos. Então isso é uma migração urbana. Quando é uma migração, né, horizontal nas cidades, você vai ter o quê? O processo de migração pendular, é aquela que ocorre diariamente, né? Milhões de pessoas que vivem nos municípios do entorno das grandes cidades, na chamada região metropolitana, e diariamente se deslocam para trabalhar ou estudar. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né? Então aquele é um processo chamado de migração pendular, ela é diária. Isso é o que mais cai para o oeste, mas para vocês aí da ESA, o que mais cai é a migração sazonal ou transumância. É aquela, né, como o nome já diz, sazonal, há uma sazonalidade. O migrante sai de um determinado período do ano, busca emprego, ele trabalha durante um período, mas ele retorna. O exemplo clássico são os nordestinos, né, parte do agreste da zona do sertão, que migram para a zona da mata, no período da colheita da cana-de-açúcar, e após a colheita eles retornam para o sertão, para os seus estados de origem. Então essa migração é chamada de sazonal ou transumância, é o que mais aparece aí em prova para a gente, tá? Não esqueçam disso. Então aqui o que a gente tem aí? Interregional, entre regiões, intrarregional dentro da mesma região, interestadual, intraestadual, êxodo rural. Êxodo urbano, saída da cidade para o campo, não é muito comum isso para a gente não, tá? Isso são elementos que aposentados, que têm que ter um certo poder de sobrevivência, que deixam as cidades e vão para o campo, mas isso aí dificilmente cai em prova, tá? Transumância sazonal, o que mais cai. Nomadismo, isso aqui cai mais para a África, não é muito para a gente. Pendular ou diária é o que aparece muito para a gente também, tá? Então é o êxodo rural, pendular, enfim, tá? Esses são os grandes fluxos migratórios que nós tivemos no século XX, estão associados aos ciclos econômicos brasileiros, nós trabalhamos isso, é legal você relembrar isso, tá, bicho? Final do século XIX e início do século XX, nordestinos para a Amazônia por causa do ciclo da borracha. Veio a borracha sintética, né? A Malásia inundou o mercado internacional com látex, fim do ciclo da borracha. Aí tivemos a migração de nordestinos para o sudeste, ciclo de industrialização brasileira com Getúlio Vargas, desculpa, tá? Muitos dos nordestinos não vieram trabalhar na indústria, eles vieram para a construção civil do sudeste, que cresceu pra caramba nesse período. Depois nós tivemos nordestinos para o centro-oeste, construção de Brasília, período JK, né? Então nós tivemos um ciclo grande para o centro-oeste brasileiro. Depois nós tivemos novamente nordestinos para o sudeste, milagre brasileiro, industrialização do regime militar. Depois do golpe de 64, 68, 69, até 73, tivemos o chamado milagre brasileiro, né? Controle inflacionário, crescimento econômico na ordem de 10%, foi chamado de milagre brasileiro. Foi um período em que houve crescimento econômico, mas não houve desenvolvimento econômico. O PIB cresceu, mas a riqueza ficou concentrada. Mas isso não vai cair muito em prova não, tendo visto, né, que faz parte do governo de hoje, isso não vai cair em prova crítica. Mas foi esse período. Novamente os nordestinos vieram para o sudeste trabalhando na construção civil, ergueram São Paulo, né? Com o golpe militar, muitos dos investimentos foram voltados para São Paulo, que fez com que a cidade explodisse, crescesse muito. Depois nordestinos para o norte do Brasil, não só com a expansão da fronteira agrícola, antes ainda, digamos, pré-mecanização, né? Não foi aquela mecanização maciça que a gente tem, mas também as grandes obras, né? Construção das hidrelétricas, dentre outras grandes obras no norte do Brasil. Então, coloquei para vocês o resumo, tá? Falei um pouco rápido por causa do nosso tempo, mas está aí o resumo para vocês. O macrocefalismo urbano que eu falei, a perda de qualidade de vida nas cidades, o desemprego gerado por empresas que faliram, fecharam, não conseguiram sobreviver com a globalização, faz com que a população deixe essas cidades. E aí, bicho, para onde elas vão? Para aquelas cidades que estão em torno
do agronegócio, o crescimento econômico brasileiro, que atrai pessoas de vários segmentos, né? Não, obviamente, trabalhar com enxada na mão, agricultura mecanizada, mas que vai atrair dentista, médico, engenheiro, arquiteto, comerciante em geral, enfim, né? E aí, isso aqui é oficial, né, de 2010 ainda, mostra o expressivo crescimento das cidades médias, a perda da qualidade nas grandes cidades, fazendo com que as cidades médias crescessem entre 100 a 500 mil habitantes, né? Tínhamos duas aqui nós temos 18, se você pegar hoje isso ainda aumentou mais, e boa parte delas explicadas pelo agronegócio. Tipos climáticos, isso aí é o que mais cai, a gente falou pra caramba disso, a gente fez revisão disso aí há pouco tempo, tá, gente? Os tipos de clima no país, tá? Equatorial, tropical semiúmido, semiárido, tropical de altitude, tropical litorâneo e subtropical. Isso aqui é bem legal, vocês lembrarem disso, vocês já têm esses slides, tá? As massas de ar no Brasil, nós já trabalhamos isso aí pelo menos umas 2 vezes esse ano, lembre-se disso. Você que vai estudar aí para a prova de geografia para a ESA, lembre-se de ver como agem as massas de ar no Brasil. Eu falei sobre isso deve ter umas 3 semanas, tá? Mas isso é importante porque é o que mais cai em prova para vocês, tá? Então nós temos lá as 5 massas que atuam no Brasil, 2 equatoriais, 2 tropicais e a polar, úmida por causa da evapotranspiração da floresta, seca, instável. Está aqui no quadro, a gente já falou sobre isso. Como elas agem no verão, como elas agem no inverno, né? Nós estamos aí sobre uma área, sob influência de uma zona de alta pressão, tá? Nós temos aí tempo aberto, apesar do calor, sem nuvens, né? Os ventos de cima para baixo. Então vocês vão ter hoje um dia quente, ainda aberto, com a mudança com a chegada de uma frente fria agora no fim de semana, né? Estudando climatologia ao vivo. Bom, um assunto importante para a gente, né, gente? O aquecimento que ocorre aqui no Atlântico formando uma zona de baixa pressão, a chamada zona de convergência, os ICAIs, zona de convergência do Atlântico Sul, ele atrai as nuvens vindas da Amazônia, que são os chamados rios voadores. Inclusive, eu trabalhei isso com vocês agora há pouco tempo, falando das queimadas, né, aí na Amazônia e sobre o Pantanal. Então, essa mancha escura aqui, a fumaça, né, que está sendo trazida pelos ventos da região norte e central do Brasil em direção aí ao sudeste. Isso é um ciclo natural. Galera, as queimadas que estão ocorrendo de 2 meses para cá, ainda temos que ir na prova de vocês, a prova está pronta. Mas, no ano passado, nós tivemos aí quase uma queimada recorde na Amazônia. Esse ano nós superamos, infelizmente. Outra coisa, não é uma questão impossível, porque quem queima não é o governo, quem queima, o criminoso é o madeireiro, é o fazendeiro, ele é o criminoso. Então isso eu falo desde a época do Fernando Henrique, né, do Lula, da Dilma, do Temer, do Bolsonaro. As ações de combate a essa prática de governo é outra história, isso não cai em prova para a gente. O importante é que eu mostrar essa dinâmica das massas de ar, tá? E aí, bicho, o que isso daí provoca, né? A umidade que vem da Amazônia em direção ao sudeste, cruzando aí o centro-oeste, extremamente importante para a produção agrícola. Então, a manutenção desse sistema, de você ter a floresta e o deslocamento dessas massas, vão garantir o quê? A irrigação do celeiro brasileiro. O que nós tivemos esse ano, tá, foi uma diminuição da pluviosidade do ano passado para cá. Não é por causa do desmatamento, isso é uma questão de fenômeno climatológico, tá? Simplesmente choveu menos. Com isso, nós tivemos menos rios voadores cruzando o Brasil, o que levou a seca não só no Pantanal, tá? Mas naquela região central ali do Mato Grosso, Goiás, levando a uma intensa estiagem. Isso coloca em xeque a economia brasileira. Tanto a produção, a grande produção agrícola, aqueles que não contam com o sistema de irrigação, como a produção familiar, como a pecuária, que também vai ficar sem pasto.
E aí, obviamente, né, favorecendo o quê? As queimadas. Né? Os danos ambientais são piores em virtude da estiagem do tempo seco. Nós tivemos aí a umidade do ar relativa do ar em 13%. Até atividades são suspensas em vista da baixíssima umidade do ar. Essas queimadas são do ano passado, nem são desse ano. Né? Então, os rios voadores, a manutenção deles. Né? Se for menos umidade, esse é o quadro que nós encontramos no Brasil. Domínios morfoclimáticos brasileiros. Esse é o terceiro assunto que mais caiu para a gente. Clima, população e biomas. E aí, bicho, é outra coisa que você tem que dar aquela lida. Se você tem aí, né, hoje o dia todo, senta aí 1 hora e meia, dá uma lida em bioma. Lembre-se dos biomas. Bioma, domínio morfoclimático amazônico, cerrado, pradaria, né, os pampas gaúchos, a mata de araucária, a quase extinta Mata Atlântica, a caatinga, mata de cocais, manguezal. Então isso é muito legal. Eu acho que em agosto, logo no início de agosto, a gente fez uma revisão disso. Tá? Então quando você faz o levantamento, clima, população e biomas, é o que mais cai para vocês. Tá? Mais cai. Então, lembre-se, esses seriam aí os biomas, os grandes domínios morfoclimáticos brasileiros. Tá? Nós temos aí as zonas de transição e hoje é no mapa antrópico que está bem mais devastado. Inclusive na aula que eu chamei lá de queimadas, eu mostrei um quadro mais atual do Brasil. Você vai ver que boa parte que já foi destruída também, né? O arco de devastação que já está por aqui. Sistema de produção, isso cai pouco para vocês. A coivara, que é aquele sistema em que o produtor desmata, queima e planta, né? Não tem muito recurso para investir em produção. As plantations, né? Grande produção monocultora, voltada para o mercado externo, mão de obra de baixa remuneração, muitos análogos à escravidão. Tá? E aí você tem a grande produção intensiva. Você tem a extensiva, né? E a produção intensiva. O agronegócio hoje seria um apelo maior para a gente falar sobre isso em concursos. Mas a ESA a gente ainda lembra da importância da agricultura familiar. Por quê? É ela que abastece 70% dos brasileiros. Tá? Lembra que a gente brincou em sala de aula? Robert, mas eu bebo leite Nestlé. Nestlé não tem vaca. Ele compra o leite, né, e coloca na caixinha. Eu como arroz Tijuão. O Tijuão não produz risicultura. Ele compra o processo do arroz, né, beneficia o arroz. E por aí vai. O que eu der de exemplo para vocês, os complexos agroindustriais. Mas a produção vem das mãos da agricultura familiar. Isso é importante para vocês. Erosão e deposição também é um assunto que cai bastante para vocês. Tá? O processo de ravinamento e vossorocamento se dá em virtude da remoção da vegetação, práticas inadequadas do solo que levam a esse processo de ravinamento ou vossorocamento. Tá? Isso aqui muitas vezes pode aparecer como chamada erosão antrópica. Antrópica está relacionada ao homem, né? Por que erosão antrópica? Porque aqui a antropia veio na remoção da vegetação e na exploração do território. E aí, bicho, as práticas da pecuária constante, por exemplo, o pisoteio do gado, leva ao processo de terraceamento, o que diminui a infiltração da água, o que provoca a chamada erosão de fluxo laminar. Consequentemente, nós vamos ter um processo nós vamos ter um processo de ravinamento primeiramente, posteriormente nós temos o processo de vossorocamento, beleza? E as vossorocas ocorrem onde você tem o quê? Normalmente mais úmido, tá? E aí, bicho, quando você tem um processo de vossorocamento, você tem um outro problema resultante, que é o assoreamento, ou a colmatação dos talveres, dos rios. Todos esses sedimentos vão ser carreados para as partes mais baixas, onde os rios estão instalados, provocando assoreamento. E aí, obviamente, em períodos de maior umidade, esses rios vão transbordar e arrasar, inclusive, produção agrícola ou o próprio pasto que você vai ter em torno desses rios, ou mesmo quando eles convergem para cidades. Beleza?
Bom, províncias minerais no país também caem para vocês. Trabalhamos, é bom vocês relembrarem, as principais províncias minerais brasileiras. A maior de todas, né? Quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, cuja produção é escoada pela Estrada de Ferro Vitória-Minas, que parte ali do quadrilátero ferrífero até o Porto de Tubarão, em Vitória. Também uma ferrovia extremamente utilizada, por quê? Porque escoa a produção mineral e siderúrgica ali do Vale do Rio Doce. A companhia Vale, né, ela surgiu ali. Tá? A outra província seria a Serra dos Carajás, cuja produção é escoada pela Estrada de Ferro Carajás, que liga a serra até a Ponta da Madeira, ali onde você tem o Porto de Itaqui, né, no Maranhão, é o chamado Corredor Norte. A terceira seria ali um grande maciço de urucum, né, o maciço de manganês, no Mato Grosso do Sul, em Corumbá, naquela região ali do Pantanal. Então são 3 províncias minerais grandes que nós temos. E aí aqui de forma discriminada, eu trouxe para vocês as maiores produções do país. Alumínio, ferro, manganês, níquel, chumbo e nióbio. Aí lembrando, bicho, dos projetos mineradores que nós temos aí no norte do Brasil, né? Falei lá do Rio Trombetas, né, o Iximiná, enfim. A gente já viu isso daí. Relembrando para vocês as províncias minerais brasileiras. Industrialização brasileira. Falei para vocês isso agora há pouco, quando eu falei sobre o processo migratório, né, de nordestinos para o sudeste. Nós temos 3 períodos de industrialização brasileira. Tá? Com Getúlio Vargas, o chamado modelo de substituição de importações. Nós temos com JK o chamado plano de metas, né, o modelo do tripé. E nós temos com o governo militar o chamado milagre brasileiro. Trabalhamos todas essas características já, né? O Getúlio Vargas com o modelo de nacionalização, né? O nacional desenvolvimentismo, o JK com a internacionalização da economia com a entrada das multinacionais no país, que está atrelada à política rodoviarista. Lá em transporte a gente falou sobre o JK, o pai das nossas grandes rodovias federais, né? BR-101, BR-116, enfim. Cartografia, bicho, não é muito a praia para vocês, tá? Então, só relembrando o seguinte, escala, tá? Em cartografia, quando a gente fala em escala, lembre-se o seguinte, você vai de milímetro para quilômetro. Normalmente, o que a gente trabalha é centímetro para metro. Quando você vai de centímetro para metro, você corta em 2 casas, né? Centímetro, decímetro, metro. Quando você corta 2 zeros, o que sobrar é a escala real em metros. Numa escala de 1 para 300 mil, a distância real seria de 3.000 metros, ou seja, 3 quilômetros. Quando você tem uma escala na ordem de milhões, você tem que ir de centímetro para metro, para quilômetro. E aí você tem que cortar 5 zeros, né? Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Quando você corta 5 zeros, o que sobrar vai ser a sua distância real em quilômetros. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, 1 para 3 milhões, né? Se eu cortasse 5 zeros, sobrariam 30 quilômetros. É só isso. Mas o que mais cai aí na prova da ESA, de cartografia, é a rosa dos ventos, né? Direção, ou fuso horário. Fuso horário, bicho, também bem tranquilo. Lembre-se o seguinte, sempre que você se desloca para oeste, tá? Por mais que você aumente os fusos horários, você reduz 1 hora. Sempre que você se desloca para leste, você acrescenta 1 hora. Então isso é bem tranquilo. Lembre-se o seguinte, cada fuso tem 15 graus, que equivale a 60 minutos. A gente fala 1 hora, né? Mas são 60 minutos. Quando você divide grau por hora, né, o que a gente vai ter? 60 por 15, cada grau equivale a 4 minutos. Mas isso não parece muito presa não, então aqui só para relembrar, não creio que isso caia em prova. Olha essa questão aqui, por exemplo, que barato, né? Nós temos lá, considere a seguinte situação, João, que vive na cidade de Pequim, China, recebe uma ligação telefônica às 9 horas da manhã de uma segunda-feira, de Maria, que vive na cidade de Manaus, Brasil. A que horas e em que dia da semana Maria telefonou? Olha só, bicho,
João está aqui em Pequim, 120 graus, longitude leste. Maria está aqui em Manaus, 60 graus, longitude oeste. Fácil, né? 120 com 60, 180. 180 dividido por 15, nós temos o que aí? Nós temos 12, beleza? Se ele chegou lá às 9 da manhã, você tem uma diferença de 12 horas. Opa, como você está vindo para o oeste, você vai reduzir, na verdade, 12 horas. 9 da manhã menos 12, Maria ligou às 21 horas de domingo. Ela ligou às 21 horas, ele recebeu o telefonema às 9 da manhã do dia seguinte. Se fosse o contrário, né? Se Maria tivesse ligado para ele às 21 horas de domingo, que horas ele teria recebido o telefonema? Segunda-feira, 9 da manhã. Dúvidas quanto a isso? 9, né? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e por aí vai. Você vai chegar aqui até as 21 horas do dia anterior. Beleza? Fuso horário cai para vocês em prova. E aí, senhores, é o seguinte, nós trabalhamos todos os assuntos aí inerentes à prova da ESA, vocês estão preparados, discutimos as questões, mas temos ainda hoje na monitoria um momento para nós sanarmos dúvidas. Sugestão, peguem a apostila de vocês, deem uma olhada nos exercícios, qualquer dúvida eu vou estar esperando vocês hoje à tarde, beleza? Senhores, foi um prazer, obrigado pela presença, tenho certeza que vocês farão uma boa prova, vocês estão preparados, não fiquem nervosos, nervosismo é para quem não está preparado, que não é o caso de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma boa prova nesse final de semana, beleza? Obrigado, né, por essa oportunidade, bom final de semana, boa prova, boa Páscoa para todos.